Boa tarde a todos. Muito obrigada por estar hoje conosco nesses seminários que estamos oferecendo sobre pesquisa. Eu sou a Graciela Villarreal, coordenadora da Comissão de Pesquisa, e eu apresento com muito prazer que, além de uma colega, é membro da Comissão de Pesquisa, que, de fato, hoje apresentará, juntamente com a licenciada Cacilda Cassada, uma pesquisa intitulada Qual é a visão do feminino tem hoje os adolescentes? Eu quero dizer a vocês que é um grupo importante e grande de pesquisadoras que eu mencionarei em breve. Falarei sobre, olharei o currículo, mas é importante que nós saibamos que dentro das pesquisadoras temos a senhora Emidana, também Susana Urion e Liliana Solari, Cacilda Cassado e doutora Nora Reveri e doutora Alejandra Gomes. É um trabalho que foi apresentado em Londres, no Congresso da IPA, em 2009. 2019, corrige. Isso, corrigiram, 2019. Apresento primeiramente a Alejandra Mirta Gomes. Ela é membro aderente da APA, coordenadora do Departamento de Psicose da APA, também membro comissão de pesquisa da FEPAL, como mencionei anteriormente, também é médica na UBA, especialista em psiquiatria do Ministério da Saúde, presidente do capítulo Interface Neurociência e Terapia da APSIA, da Associação de Psiquiatras Argentina, é neurofarmacológica também, e também apresentarei agora a Cacilda, para que também tenhamos a sua biografia e o seu currículo. De outro lado, também licenciada Cacilda Cassado Sastre, é, é especialista em crianças, adolescentes e família, titular e didata da Associação Psicanalítica Argentina. Trabalhou como docente dessas especializações em várias instituições, publicou vários artigos em referência a esses temas e outros. Também trabalhou clinicamente nessas áreas em várias instituições e hospitais em Buenos Aires, em Londres. Muito obrigada às duas. E a palavra é com você, Alejandra. Muito bem, muito obrigada, Graciela, também os colegas que estão nos acompanhando, a todo o trabalho da Comissão de Pesquisa da FEPAL, coordenados pela Graciela, e todos os trabalhos apresentados que foram muito interessantes para justamente pensar a pesquisa na psicanálise. Mas hoje vamos compartilhar tela com vocês um questionário que nós montamos, que trouxe uma surpresa muito interessante para o Congresso de Londres de 2019 sobre feminidade. No PowerPoint fala de simpósio da APA, porque foi apresentado, mas é o mesmo trabalho. Muito bem, share screen, vamos compartilhar o trabalho para começar com a apresentação. Então, muito bem, não é esse. Bem, vou compartilhar a tela para que possamos, então, eu quero saber se funciona. Perfeito. Aqui estão os nomes das colegas da APA, que mencionou a Graciela. E muito bem, aqui as imagens, a Suzanas, a Cacilda, eu e todas nós que fizemos o trabalho, aqui os nomes, quero agradecer a elas que autorizaram a compartilhar tudo isso com vocês. Então, estamos todas juntas, festejando depois da pesquisa. Muito bem, agora sim, vamos com a introdução.
E vou interromper um minuto. Quem precise entender ou escutar em português, você pode clicar no ícone do mundo e aí escolher o idioma de sua preferência. Obrigada. Muito bem, por favor, pode seguir. Ok, muito bem. Essa seria a introdução do trabalho. Nós conhecemos as mudanças epocais expressas na sexualidade, família, as posições masculina e feminina. Isso é em 2019. No trabalho, nas relações subjetivas, tudo sobre o protagonismo da cybercultura. Alguns anos atrás, entre eles, está, claro, inserido na análise, partindo da sexualidade infantil inconsciente, pulsão, desejo e transferência, consideramos importante, então, revisar nessa apresentação algumas concepções sobre o feminino. Continuamos talvez será da nossa competência pensar nas mudanças para que jovens possam sintetizar a posteriori. É essencial abordar o conceito de diferença, otredade e da diferenciação primária com o outro. Aí temos os necessários opostos. Nos referimos ao ser. Esses conceitos se teorizam e estão circunscritos às diferenças anatômicas e resoluções da conflitiva edípica, complexo de castração, eh, a ilusão narcísica demanda presença e completude, tudo isso que foi supostamente perdido. Desse lugar, os conceitos ausência, presença, vazio, plenitude e seus sinônimos vão marcar os primeiros eixos de diferenciação. O tudo que é o neutro permanente não parece viável. Isso pensávamos na época. Nós nos perguntávamos sobre ideais, valores que irão sustentar o feminino hoje em dia. Tentamos pensar em quais seriam as possíveis mudanças autênticas em gestação, discriminando os ilusórios, eles que sustentariam hoje ou no futuro seus eixos simbólicos. Tradicionalmente, observamos que a possibilidade de gestar, conceber e gestar era considerada privativa da condição feminina, já que vai alojar. Continuamos com o primeiro slide. Isso está bem? Vocês estão aqui. Continuamos com o primeiro slide, viu? Eu passei para a segunda. Não, não está correndo. Não, seria a quarta, o quarto slide seu. Não vem essa? Não. O que aconteceu é, bem, vou fazer um resumo. Pronto, agora sim, não é verdade? Ok, muito bem. Bem, então, a possibilidade de gestar e conceber, achávamos que era privativa da condição feminina. Entendemos que cada gênero está seduzido pelo que lhe pertenceu como ideal. O outro, nos perguntamos se isso se deveria justamente um desejo de resgatar o ideal cultural prévio de gênero para garantir a sua supervivência. Adolescentes na busca exogâmica interpelam modelos e normativas clássicos da ordem socioparental conhecidos. Nós propusemos sondar os ideais que sustentam adolescentes em relação ao feminino, como rascunho dos paradigmas de informação. Para isso, nós entrevistamos a um grupo de 120 jovens de entre 15 e 25 anos da nossa cultura,
cujos dados e conclusões vamos levá-los ao trabalho, ou compartilhá-lo no trabalho. A amostra entrevistou um grupo de 120 jovens de 15 e 25 anos, de classe média, estudantes da cidade de Buenos Aires e também da zona norte do Gran Buenos Aires. É uma classe social meia alta. 9 perguntas com dados e conclusões serão vertidas no trabalho. A população pesquisada eram homens e mulheres, entrevistas individuais e grupais foram separadas em 3 grupos etários, de 15 a 18, de 19 a 24, de 23 a 25. As respostas foram organizadas em diferentes categorias, segundo o critério, desde as mais repetidas até as mais singulares, categorias que foram montadas depois de obter, claro, as respostas. Não se basearam-se em supostos teóricos. Houve 2 etapas: descritiva, que é a entrevista e interpretação. A categorização, tenso de porcentagens e interpretação. Com esses dados, obtiveram a quantidade de respostas por categoria e porcentagem delas para interpretar e depois chegar a conclusões. E, claro, o questionário foi anônimo, solicitando conformidade a os que tinham maioridade e também de pais para menos de 18 anos. As perguntas foram 9. A primeira, eu não vejo ela aqui. Exato. O que é ser uma mulher? O que caracteriza o feminino? O que é o mais feminino que você acha que tem? O que você gosta de ser mulher? Se é homem, claro, o que você mais gosta de uma mulher? Qual desejo feminino mais importante? É importante para você ter namorada, namorado? Você já pensou em ter filhos? Como? Existe um poder feminino e um masculino? Existem diferenças entre um e o outro? Quais? Por fim, é importante a gravidez como privativo do feminino? Vemos assim, na verdade? Sim, sim. Ok. O que é interessante é que, além da pergunta, depois fizemos uma entrevista livre. O que é ser uma mulher? E colocamos, claro, categorias, como o que vemos aqui na tela: uma subjetiva, que é uma construção pessoal, gênero escolhido, biológica, combinado, mulher é a vulnerável, combinado, biológico e vulnerável, a que luta pelos direitos, porque, claro, isso era o que aparecia. Sim, Cacilda, por favor. Eu continuava com essa primeira, não é verdade? Continuo eu? Hum, claro, claro, por favor. Eu já finalizo aqui a construção social e o outro eu dizia, não sei. Cacilda, por favor, continua. Continua, por favor. Você pode ir passando, por favor. A primeira é o que é ser uma mulher, aí as categorias. E aqui temos os gráficos e, bem, aqui temos as respostas. Cacilda, você já está vendo, não é verdade? E as conclusões em rosa. Isso. As categorizações eram justamente o que foram respondendo, que foram 8 respostas. E vimos que a primeira pergunta mais respondida em relação ao que era a pergunta número 1, e a resposta era que diziam homens e mulheres, em 30 a 40% aproximadamente, era uma construção subjetiva. A segunda resposta foi de maior porcentagem. Diziam que ser mulher, falaram que ser mulher é ser uma lutadora pelos seus direitos, o que a tornava valorizada por lutar pelos seus direitos. Isso foi respondido fundamentalmente entre adolescentes tardios,
faixa etária, adolescência média de 19 a 22 anos. E também uma importância também para a determinação biológica. E nas mulheres, é baixa importância. Em mulheres, atinge 20%, enquanto que a lutadora pelos direitos parece ser mais alta, 36%. Em homens, das três faixas etárias, a média foi de 30%, falando da construção subjetiva, a ideia de que nada determinava que era uma construção subjetiva e também tinha uma alta resposta à determinação biológica entre 40% e 44%. A conclusão é que, se pensarmos que se essa diferença na inclinação pela definição biológica em homens não poderia estar associada à visão da mulher desde o outro sexo com as conotações do complexo de castração freudiano. Isto é, será que tem a ver com sustentar a posição falocêntrica? A pergunta era, por que o grupo de mulheres ele deu menos importância que homens à determinação biológica, o que, claro, nos respondimos na hora de perguntar se talvez teria de ver com a identificação originária de ambos os sexos com a mãe, porque a questão de ser mulher não era necessário, claro, provar nada, porque já se era mulher. Então, essa foi a ideia como resposta que obtivemos. Que nós obtivemos no sentido de que nós achamos. A segunda, o que caracteriza o feminino? A resposta foram caracterizadas as respostas em diferentes categorias. A primeira categoria foi o gosto pela aparência e o cuidado pessoal, como, por exemplo, as roupas, a maquiagem, os acessórios. A segunda resposta que diziam que caracterizava o feminino foi a delicadeza de caráter ou de personalidade, de movimento e ou afetiva. A terceira resposta que deram foi a capacidade de pensamento introspectivo e de planejar, oposta à modalidade de ação, que supostamente caracterizava ao masculino. A quarta resposta que deram era justamente o que caracteriza o feminino, é a empatia, expressividade emocional, a sensibilidade e ou a sociabilidade. A quinta, o desejo de ser olhada e valorizada. E também a força de vontade, de vontade, a inteligência, a capacidade maternal e ou de conter o outro. E há outros que responderam: nada o caracteriza. É uma construção social. O feminino é uma construção social. Como conclusão, temos aqui o gráfico. Vimos que nessas segundas respostas, homens e mulheres, e nesses pontos, exceto em adolescência tardia, 30% escolheram que nada caracterizava o feminino, que era uma construção social. Porque foi equitativa na faixa etária. Responderam também sobre empatia, expressividade emocional, sensibilidade e ou a sociabilidade. Sociabilização, diria eu. Cerca de 28% mulheres escolheram a segunda resposta, que tinha a ver com a delicadeza de caráter ou a personalidade, e delicadeza nos movimentos e o afetivo. E aproximadamente 28% de mulheres escolheram ou falaram ou se inclinaram mais bem pela opção A, falando do gosto pela aparência, o cuidado pessoal, pelas roupas, maquiagem, acessórios. E 30%
Nada o caracteriza, é uma construção social. Mulheres mais jovens, adolescentes, precoce, 15 a 18, destacaram como característica a força de vontade, 15%. A resposta sobre a capacidade maternal e de contenção foi respondida apenas por 20% por homens e de 0 a 4% por mulheres. E mulheres, principalmente adolescentes precoces, 20% desejo de serem olhadas e valorizadas. Homens não comentaram. Então, como conclusão, o que caracteriza o feminino? Tanto homens quanto mulheres, 30% coincidem em que, em primeiro momento, nada caracteriza o feminino. Depois das respostas, metade e metade, 30 e 30%, comentaram sobre a aparência e as características pessoais, como delicadeza de caráter, movimento afetiva. Homens consideram a capacidade maternal como aspecto feminino. Mulheres mais jovens rescatam a força de vontade, o desejo de serem olhadas e valorizadas, e vemos uma oscilação nas respostas entre estereótipos tradicionais e o paradigma atual. Muita discordância entre respostas esperáveis pelo sexo e as respostas obtidas. Bem, passamos agora à terceira pergunta. A terceira pergunta que fizemos: o que é o mais feminino que você acredita que você tem? Responderam, primeiramente, o mais feminino era defender os direitos femininos, 12% de mulheres, 0% homens. Outra resposta: não há nada que caracterize, não há diferença em relação ao mais feminino que cada uma pessoa tem. A terceira resposta: escolheram caráter e personalidade em relação à alegria e delicadeza. Aqui, 41% de mulheres e 63% de homens de adolescência precoce. Outra resposta foi que o caracterizava como mais feminino que tinham era o biológico, mas em referência à capacidade de ter filhos, apenas 10% de mulheres. Outros, a resposta foi beleza, digamos, os cuidados pessoais, e 33 de mulheres e 30 de homens em adolescência precoce. A forma de se relacionar com o outro, que tinha a ver com o feminino, sobre a delicadeza, a ternura, a sofisticação. Isso foi respondido por 25% de homens e mulheres de todas as faixas etárias. E outros sobre inteligência introspectiva e capacidade de planejamento no futuro. É surpreendente a baixa porcentagem de valorização da maternidade para as mulheres em geral e que não seja vista como característica feminina. Para mais jovens, é importante o look, se ver bem, o feminino se vincula com o caráter e o aspecto físico, corrige, com o caráter, aspecto físico, tanto para homens quanto para mulheres. Quarta pergunta que foi feito é: o que você gosta de ser mulher? Para mulheres, claro, o que você mais gosta? Foi a pergunta de uma mulher, foi feita para homens. A resposta, ou as respostas: aparência física, 20%, tanto em meninas quanto em homens. Segunda, características pessoais em relação à fortaleza, à perseverança e à capacidade de luta, 35%, tanto homens quanto mulheres. E a terceira resposta é a capacidade maternal, tanto biológica quanto emocional.
e aumenta a valorização da capacidade material, maternal, não a gravidez, em mulheres de 23 a 25 anos, e em homens, segundo a faixa etária, era de 6%, 33%, 20%, o grupo, segundo, claro, a faixa etária. Outra da resposta foi a capacidade de amar e sensibilidade. 24% responderam mulheres e homens apenas 10%. E outra resposta que dizia que nada, de fato 15 a 20%, nada gostavam de em relação a de ser mulher ou de gostar de uma mulher. Na medida em que aumentou a idade, se valorizava mais a capacidade maternal de contenção e a capacidade biológica. E pareceria que homens valorizam mulheres fortes na sustentação de suas realizações pessoais, mas também cuidadosas de sua aparência e com caráter delicado. Muito bem. Agora continua a Alejandra comentando as outras respostas às perguntas. Bem, então, continuando, eu deixaria já para o final as perguntas. Estamos aqui em meio às respostas, faltam ainda 4, são 9 de fato, faltam 5. Qual o desejo feminino mais importante? Aqui as porcentagens. O desejo feminino mais importante, segundo você? Bem, 65% seria homens e mulheres falaram lutar pelos direitos, igualdade social e liberdade. É o desejo feminino mais importante. A maternidade, 12, entre 12, 15 e 9% em homens e mulheres. Quando eu falo 12, 15 e 9% são grupos etários em mulheres, 22, 10 e 14%. E se liberar de estereótipos, 20% em mulheres, 12 em homens. Responder aos estereótipos, respondem homens em 15%. Que o desejo mais feminino não sabe, 28% de homens e 19 mulheres. Outro item de baixa valorização, busca do crescimento pessoal e desejo de atingir sucesso no que deseja, do que se propõe. Isso é, o desejo feminino está vinculado à luta pelo reconhecimento dos direitos e isto marca uma mudança de paradigma substancial em relação ao desejo de gerações anteriores, a aspiração sustentada por ambos os sexos. Passamos à sexta pergunta. É importante para você ter namorado, estar com alguém? 68% de mulheres falou que sim, 70% de homens também. E não 59% entre 19 e 22, 17% de homens falaram que não, depende, 56% e em conclusão, para mulheres mais jovens, é mais importante na medida em que aumenta a idade, diminui essa vantagem de ter um casal. Alguma vez você pensou em ter filhos? Caso sim, de que forma? Aqui as respostas. Resposta A, 35%, tanto homens quanto mulheres. Não, ainda não sei. São as outras respostas. De que forma? 30% com o casal e outros sozinhos e outros não sabem. De que forma? Gravidez natural, 20%, tanto homens quanto mulheres, 5% fertilização assistida e 8% homens e mulheres. Tanto para homens quanto mulheres é importante ter filhos, por gravidez natural, com casal, e não teriam filhos sós ou sozinhos, uma porcentagem baixa de adoção. Bem,
Número 8. Existe um poder feminino e um masculino? Há diferenças entre um e outro? Quais seriam? Bem, a resposta para isto, 30% de mulheres e homens falaram que sim, responderam que sim, e não, 20% de mulheres e homens de 23 a 25 anos. A resposta C, que não sabe, mulheres 1%, homens 0,6%, principalmente os mais pequenos e 10% os maiores. Se falou que sim, haveria diferença entre um e outro? Diferenças biológicas de ambos os sexos, 10%. Diferenças por características pessoais, 10% em ambos os sexos. E diferença social e cultural, 25% respondem homens e mulheres. Continua aqui. E outro ponto seria sobre quais seriam, se caso existirem, bem, o poder masculino se relaciona com a força, com a violência, 23% de homens e 14% de mulheres, poder feminino se relaciona com a sedução, respondem 15% de mulheres, e aqui é porcentagem de homens. Se relaciona com a maternidade, poder feminino, 2% mulheres, 7% em homens. Poder feminino se relaciona com emocional, empatia, capacidade de escutar e acompanhar, 7% dos homens valorizam empatia. Poder feminino relacionado com pensamento, 3% ambos o valorizam. Poder feminino se relaciona com a capacidade de luta, 7% em ambos o valorizam. Isto é que 30% sustenta que há uma diferença de poder feminino e masculino. Um grupo de homens diz que tem a ver com a sedução. Uma alta porcentagem sustenta que é cultural, o poder feminino relacionado com a maternidade tem baixa implicância a diferença de gerações anteriores. Então, parece tão claro que atribuam poder feminino. Observamos que a questão feminina perante o poder aparece como um enigma, diferentemente do masculino, que se relaciona mais com a força. Pergunta 9. É importante a gravidez como privativo do feminino? Responderam que sim, entre 70% e 100%, tanto homens quanto mulheres. Não, 17% de homens de 19 a 22 anos. Eu não sei, 30% de mulheres de 19 a 22 anos. A maioria dos pesquisados coincidem que a gravidez é privativa do feminino, mas parece que para mulheres não seria o mais importante. Então, agora vamos passar às conclusões. Estamos com um bom tempo, que será lida pela Cacilda. Cacilda, por favor. Bem, este trabalho foi motivado com as nossas perguntas sobre os questionamentos sobre quais os ideais ou valores que sustentam sobre o feminino os adolescentes hoje em dia. Para iniciar uma aproximação, de fato, já comentamos que o estudo, além da pesquisa bibliográfica disponível, nos propusemos sondar a ideia no grupo de 120 jovens. Nós entrevistamos e fizemos um questionário em uma amostra de homens e mulheres entre 15 e 25 anos, classe social média de Buenos Aires e a região norte da província.
As respostas obtidas foram categorizadas, ordenadas, analisadas, interpretadas, e surgiu dessa forma, da etapa de pesquisa, uma aproximação dos conhecimentos dos ideais sustentáveis ou sustentados por esse grupo etário em relação ao feminino. As respostas obtidas nos oferecem uma aproximação como os novos paradigmas de informação. Um desses achados mais importantes da resposta foi a forte adesão para dar o ser mulher um significado a nível consciente e voluntário, como que se escolhe ou não ser mulher. Isso misturado no plano social com o aspecto reivindicatório de direitos. Mulher é quem luta pelos seus direitos. Apareciam essas coisas e observamos uma divergência entre os dados obtidos no questionário e a entrevista posterior. Ao responder às perguntas, no geral, se mostraram seguros com respostas esperáveis, segundo o seu grau de pertencimento, sem discrepar do mandado que envolvia o discurso social de seus pares. Interpretamos esse aspecto mais do que como fator de desleabilidade ou desejo social, como uma transmissão da adolescência. Tivemos que insistir. Toda vez que respondiam de forma estereotipada, insistimos em que cada um respondesse segundo seu sentir e pensar. Autenticamente subjetivo. Na terceira pergunta, recém aí, diziam o que sentiam e pensavam. Isso chamou atenção. De fato, na entrevista apareciam claramente como sujeitos do inconsciente, com suas constituições subjetivas, identificações parentais e eleições mais próximas a conceições clássicas sobre o feminismo. O essencial do feminismo ia entre a estética e a fortaleza para lutar pelas reivindicações. As respostas estereotipadas da enquete iam se desaparecendo quando comentavam: Ah, mas que interessante, nunca pensei isso. Isso foi durante a entrevista, a enquete. Bem, a amostra em estudo não é representativa de todos os adolescentes do país, é significativa enquanto à complexidade que apresenta. E aí, nas contradições, achamos a maior diversidade e o mais rico da nossa pesquisa. As mudanças não são imediatas, mas são um indício das variações epocais. Esses jovens questionam e colocam em tensão os paradigmas clássicos. Também achamos uma falta de discriminação entre o sujeito do inconsciente e o sujeito de direito, isto é, aquilo que era subjetivo e o que era o discurso social. Tanto homens como mulheres destacaram a importância dos legítimos reclamos femininos. Jovens os repetem, mas ficam longe de dar uma resposta possível à identidade sexual, ao binarismo e à sexualidade. Foi difícil diferenciar o que responder para a igualdade de direitos, porque não tem a ver com as categorias homem e mulher. Nos perguntávamos se esses estereótipos não poderiam resultar defensivos do sexual e suas diferenças. Achamos uma confusão importante de significantes, muita ambivalência mascarada num discurso manifesto de certeza, o que aparecia nas entrevistas quando há um adulto disposto a escutá-los é que esse discurso de reclamações generalizadas é difícil sustentá-lo na vida cotidiana, transformando esse discurso numa espécie de roupa ou vestimenta característica da adolescência. Mulheres coincidiam em que desejavam deixar de serem vítimas de abusos e violações. Queriam que características que avaliavam como femininas e tradicionais, como eh,
cuidado pessoal não sejam ou fossem interpretadas como iscas para serem violentadas. A maternidade deixou de ser desejo feminino mais anelado, o querido pelas mulheres, e a maternidade tem deixado de ser o desejo feminino. eh, Nesse sentido, sem dúvida alguma, isso questiona a saída feminina do Édipo freudiano, mas pensamos também que pode se relacionar com a busca da transcendência de outras formas, substituindo o valor fálico do filho com outra conquista de tipo sublimatório, como, por exemplo, acadêmicos. Como colocamos no início, essas mudanças ideológicas epocais, aos poucos iriam modificando a sua expressão na sexualidade, na família, as posições masculinas e femininas, no trabalho e também nas relações intersubjetivas, que por enquanto aparecem como uma forte impronta social, e pensamos que passará um tempo até que cada sujeito possa tirar essas roupas para modificar seu ambiente. Nós temos de continuar pensando e revisando esses avanços com questionamentos teóricos permanentes a partir da nossa clínica. Para finalizar, queremos mencionar que isto foi feito durante 2018 e 2019. Em 2024, observamos que as revelações de 2019 se afiançaram em tudo observado e se somou à natural aceitação em relação à identidade de gênero, os novos rumos da maternidade e a procriação. Vou deixar de compartilhar. Até que chegou, então, o questionário, fomos pesquisando. Não sei se vocês gostariam de fazer perguntas. Houve muita surpresa, sim. Muito obrigada, Alejandra e Cacilda. Muito, muito bom trabalho. Coloca, sem dúvida alguma, com isso, muitas coisas para serem questionadas, não é verdade? Como vocês colocaram, já finalizando, é um paradigma, exatamente, muito desses resultados, e é um bom ponto de partida, na verdade, para pensar, como pensar diferente, na verdade, a pergunta de o que quer uma mulher? Bem, respondem sobre o desejo feminino, é surpresiva, é uma surpresa. Na verdade, a luta pelos direitos e a igualdade social, liberdade, é incrível. É uma mudança central e transcendental. Exatamente. Nós também marcamos uma coisa que é importante. Isto, teríamos de fato que repetir em um momento, pensamos em repetir a enquete em outra amostra, exatamente, em outros grupos etários, no interior do país. Nós temos certeza de que não se repetirá isso, o mesmo. Mas depois chegou a pandemia, queríamos fazer a segunda enquete no seguinte ano, mas foram 2 anos de pandemia, portanto, isso foi mais difícil. Agora, quando pensamos em retomar, bem, já se passaram 5 anos, a divergência foi muito importante. Então, isso que aparecia como um discurso, e eu digo, digamos, de moços de classe média, da região norte, da capital, digamos, uma capital cosmopolita como Buenos Aires. Pensamos que há encravamentos no país ou locais onde as respostas sejam mais conservadoras, mas, claro, se animaram eh, a tensionar, falar dos direitos, e depois, durante esses anos, os movimentos aqui na Argentina e no mundo, os lenços verdes, as mobilizações em favor
da decisão do aborto. Isso foi, de fato, digamos, nessa via da luta pelos direitos, foi escalando, não é verdade? Mas nós acreditamos que, quando escutávamos esses jovens nas entrevistas, isso que dizia Cacilda, apareciam como aqueles velhos conflitos de outras épocas adolescentes, como que isso não mudou muito. Constança? Sim, por favor. Duas coisas. Talvez eu não entendi uma parte sobre como fizeram as entrevistas. As entrevistas foram um tipo de questionário estruturado, ele tinha que responder determinadas categorias e depois havia uma parte livre, ou respostas foram montadas livremente. Não entendi a parte em que falam entre o que é mais livre e o que não é tão o mais livres. Diziam o que achavam. Bem, as categorias foram montadas depois. Mas então, vocês falam que depois se liberaram mais quando falaram com vocês. Com quem falavam? Era em grupo? Não, não. Não, individuais. Eram individuais, pessoais. As perguntas, nós as revisamos antes, mas íamos, colocando as perguntas nessa ordem, mas também falavam de forma livre. Aham. Eles tinham um questionário. A ideia foi a seguinte: entregávamos as perguntas, respondiam o questionário, tirávamos nota e, finalmente, fazíamos uma entrevista livre para saber o que pensaram, o que acharam, e percebimos que, na segunda parte do encontro, como que a primeira parte, digamos, eles respondiam de forma mais estereotipada, mas os mobilizava, os levava a pensar outras coisas e depois acontecia o que você comentou, não é verdade? Mas o nosso estilo psicanalítico. Já entendi, agora sim. E a outra questão que talvez, Alejandra, seria bom falar, eu imagino pela época, em que ano, em qual ano fizeram as perguntas? 2018? 2019, 18 e 19. Porque na cidade de Buenos Aires eh, v- houve muita mobilização pela lei sobre a legalização do aborto, eh, para os adolescentes na época. eh, Foram as primeiras experiências de muitos dessa geração de sair à rua, se manifestar. O discurso estava atravessado por isso. É muito interessante, porque é particular, vocês perguntaram justamente nesse momento, porque eu coincido com vocês, isso gerou um movimento que decantou e continua. Exatamente. Houve um antes e um depois, 2014, 4 anos de diferença, mas radicalmente diferente. Sim, absolutamente. Se hoje fizermos, digamos, o mesmo, com esse mesmo esquema, viríamos coisas diferentes. Porque se somou mais fortemente a questão do transgênero, por exemplo, coisa que na época não aparecia tão claramente. Também não perguntamos, porque na verdade a questão do Congresso tinha a ver com o feminino. Então isso não aparecia claramente. Uhum. Sim, entendi. O que nós, de fato, foi o que você comentou sobre o que estava acontecendo sobre a lei do aborto. Mas, além disso, o que foi surpreendente foi como o adolescente de todas as faixas etárias
respondiam questões como que, que já era, digamos, como imposto. Bem como as avós, nossas avós, respondiam, na verdade, bem, o que que você quer? É, casar, ter filhos, e não respondiam nada em relação à realização pessoal, luta pelos seus direitos, coisa que não era permitida na época. Aqui respondiam exatamente aquilo que supostamente tinham que responder segundo. Claro, em ambos os sentidos, numa genuína questão que levou, mobilização que levou a transformações, e era onipresente o discurso, exatamente. E depois, realmente, puderam responder de forma mais autêntica, que era o que, na verdade, nos interessava, como discriminar justamente o que marcava o discurso e o que eles pudessem pensar em relação à sua constituição subjetiva, o que eles, na verdade, sentiam e pensavam, como que nós podemos, de alguma forma, conseguir isso. Por exemplo, as idades dos entrevistadores, mais ou menos, eh, tinham. Sim. Vamos falar já uma, por favor, uma por vez, por favor. Ah, não, não, quando falam muito, apresentamos aqui a Liliana, ela não estava com a câmera aberta. Sim, por questões familiares, eu não podia abrir a minha câmera. Muito bem, eu já estou aqui agora conectada. Muito bem, foi uma experiência muito importante que tivemos. E era o que eu também queria me referir a isso, que foi surpresiva para nós, na verdade, com esses 4, 5 anos que, que foram reafirmando tudo aquilo que nos surpreendeu, pelo tipo de respostas, porque eram respostas muito interessantes para nós na época. Principalmente a questão de que a mulher era a que lutava pelos direitos, exatamente. E que a maternidade também não era um ideal, digamos, não era o ideal, exatamente. Desculpe, eu estou perguntando muito. Será que alguém quer perguntar? Me surgiu uma pergunta. Sobre a primeira pergunta sobre maternidade, que vocês ficaram surpresas, as respostas foram divididas de forma diferente segundo a idade. Então, esse não interesse sobre a maternidade em relação às mais pequenas, em relação às outras, além do discurso de o aborto, etc., e tudo o que está acontecendo em Buenos Aires, eu pensava, falando na idade, a puberdade, as mudanças no corpo, que talvez uma adolescente precoce justamente a ideia de uma mudança radical na transformação. Não sei se o que vocês têm mais. Bem, um processamento justamente do sexual, a transformação do corpo. Na verdade, não eu mesmo, claro, 14 anos, que 18, né? Na verdade, e 25 também. Claro. Também havia universitários, na verdade. Bem, eu também queria adicionar que tudo isso na clínica nós estamos vendo, fora daquele momento da pesquisa. Hoje, na clínica, eu tenho várias pacientes adolescentes, digamos, dentro do grupo que fizemos o trabalho. Continua vigente a questão de, bem, a maternidade como que está bastante longe na maioria dos casos, né? Como que não pensam nisso. E aparece mais a questão da sexualidade, da diversidade sexual,
como que, o que que eu quero ser, ou para onde eu irei em relação à minha busca sexual. Agora, exatamente, assim, muito mais livremente. Sim, como que a mudança continuou se gestando, digamos assim, mas e ficou, claro, reafirmada essa pesquisa que fizemos em 2018, 2019, claro, uma amostra que não era muito grande, mas significativa para ver justamente essa ambivalência que nós descrevemos. Sim. Mas alguém gostaria de contribuir? Também no chat, alguém poderia ler. Somos nós, eu estou revisando o chat, então, há um comentário. A Missote falou que ia participar, mas não conseguiu, mas enviou um comentário. Não sei se vocês querem que eu leia o comentário. Sim, por favor, claro. A Missote é uma colega da Associação Psicanalítica Argentina, que foi diretora do Instituto de Psicanálise Angel Garma. Claro, ela não escutou o trabalho e falou: os adolescentes podem ter uma variedade de pensamentos sobre o feminino, e esses pensamentos podem ser diversos. No geral, muitos adolescentes veem o feminino como uma questão que não está bem definido e pode abranger uma ampla gama de características e comportamentos. Alguns podem associar o feminino com qualidades tradicionais como sensibilidade, empatia e cuidado, enquanto que outros podem ver essas qualidades como universais, não limitadas ao gênero. Com a visibilidade de movimentos, muitos adolescentes podem ver o feminino de uma perspectiva mais empoderada de ser feminino não está em conflito com ser forte, independente de assertivo. Também é possível que alguns adolescentes questionem estereótipos de gênero e busquem formas de expressão mais fluidas e pessoais. Também a influência das redes sociais e celebridades que promovem uma diversidade de estilos e funções pode levar a uma visão inclusiva, de maior inclusão. Hoje em dia, adolescentes geralmente têm uma visão mais aberta e variada do feminino, reconhecendo que não há uma única forma de ser feminino. Não escutou trabalho, mas mesmo assim coincide. Parece que sim, não é verdade? Você talvez compartilhou com ela o trabalho, Cacilda, porque talvez ela leu. Não, não. Foi apresentado em Londres, talvez. Pode ser que, claro, que coincidimos, sem dúvida alguma, com a visão. Mas alguém? Uhum. Não, eu queria dizer que nós colocamos visão para não especificar ou colocar opinião e tirá-lo de uma resposta racionalizada, pré-consciente. Mas o que aconteceu? Como eh, foi interessante, porque as entrevistas tinham as perguntas e depois tínhamos os bastidores, essas cenas depois do filme. E aí eles ficavam mais tranquilos e apareciam essas associações, esses comentários que nós, claro, eh, pegamos, mas sem categorizá-los. Foi a impressão de todas as entrevistadoras, aconteceu com todas nós. Que foi muito forte, assim. Silvia, você gostaria de comentar? Você tem o microfone fechado, Silvia, por favor. É. Acho que seria muito interessante fazer uma réplica da pesquisa ampliando a faixa etária em relação a classes sociais, sempre considerando que nesses últimos anos, pelo que percebemos nas expressões políticas, houve um crescimento das direitas
E que isso pode se refletir em mudanças nas respostas a essas mesmas perguntas. Porque, de alguma forma, de alguma maneira, lendo as manifestações desses líderes da direita, por exemplo, em relação à questão do aborto, há propostas, por exemplo, acho que no Brasil concretamente já foi colocada a ideia de retirar a legislação, ou tirar a legislação que permite o aborto e levar isso para trás, que seja uma lei restritiva. E nesse sentido, eu acho que pode ser super interessante replicar ou multiplicar esse trabalho. E ver como talvez mudou essa forma de pensar e qual seria a influência de justamente essas características e as redes sociais sobre os jovens nas diferentes faixas etárias. Acho que não poderíamos generalizar na base em que se fez aqui naquele momento, valeria muito a pena, seria importante, interessante voltar a fazer as entrevistas e de forma ampliada, abrindo as nossas cabeças e as nossas considerações sobre esses tópicos. Horácio, você gostaria de comentar? Sim, me interessou isso que comentou a Silvia, porque me permite isso pensar que é um problema que não é definido facilmente, que tem avanços, retrocessos em relação à condição não apenas feminina, mas também masculina. E o que tem a ver com o contexto sociocultural em que estamos, em que vivemos, como se fosse digamos, como uma questão em movimento. Exatamente. É o que acontece na nossa prática clínica com adolescentes. Vemos as contradições, porque justamente como é uma dimensão conflitiva, acho que vocês colocaram como podemos sair do estereotipado, como podemos achar uma resposta que esteja mais assentada no conflito. Porque acho que isso continua sendo assim. O que a psicanálise descobriu há muito tempo, que tanto a condição feminina quanto a masculina estão em conflito. E cada quem eh, melhora como pode. E no contexto sociocultural, há parâmetros que às vezes vão para um lado, às vezes para o outro. E isso é uma questão como que está num trânsito. Exatamente. Uhum, concordam. É verdade. É verdade o que você comenta, Horácio. Claro, as mudanças são rápidas, né? Ainda não se decantou aquilo como para que haja uma mudança em relação a isso que comentava a Silvia com a direita e os princípios diferentes, novas legislações e com pensamentos diferentes. O tempo não é tanto. 5 anos não é tanto tempo. Mas como vivemos tão vertiginosamente, com mudanças tão rápidas, que é um vai e vem permanente. Mas o que mais há é ambivalência, na verdade, é o que mais observamos. São questões muito ambivalentes e ambíguas também, em relação a esses temas. Sim, em relação ao que dizia a Silvia, Norma, sim, por favor, claro. Sim, em relação ao que comentava a Silvia, nós, como grupo, como equipe, sempre pensamos na possibilidade de aumentar crescer ou levar essa pesquisa a outras áreas, a outras faixas, digamos, grupos sociais. É uma questão que nós estamos pensando. Acontece que entre sair da pandemia e depois muitas outros compromissos e questões, não podíamos ainda, mas temos em mente, claro, continuar com o trabalho. E outra coisa que me chamou a atenção e que vemos
porque isso que mencionava Ali, como nos adolescentes, há muitos anos, no mínimo 15 anos, a maioria das faixas etárias, entre elas havia uma absoluta aceitação da homossexualidade, da heterossexualidade, e hoje vemos claramente uma absoluta aceitação, uma quase total aceitação sobre o transgênero. Que, claro, são temas muito importantes em relação à visão dos adultos e à visão dos adolescentes. Como que a aceitação e a incorporação que tem de muitas pautas que nós, em outras épocas, não tínhamos. Sim, Norma, muito bem, obrigada. Norma, Você me traduz, então. eu vou traduzir, sim, sem problema, não se preocupe. Sim, boa noite, muito interessante. A palestra dá margem para muitas reflexões. Achei surpreendente mesmo que os jovens, né, se expressem com essa clareza e como é importante a cultura, o contexto que estamos vivendo, como isso entra em nossas mentes, né? Novamente, temos que pensar que a psicanálise não se dissocia da história e da cultura em que está inserida. Só queria confirmar o que a Silvia mencionou, que no Brasil estamos vivendo um momento muito complicado com um projeto de lei, porque antes não é que era permitido o aborto, mas uma gravidez decorrente de um estupro, então poderia ser interrompida até 22 semanas. E agora querem abolir toda e qualquer possibilidade. Uma deputada que é do partido do presidente anterior chega a dizer, e até ela cometeu um ato falho, mas o que ela pensa é: não quero o bebê, dê para a adoção, mas não precisa matar, né? Então, mas há muitas manifestações na sociedade contra isso. Agora, um outro tema que eu fiquei pensando a partir de experiências clínicas com mulheres jovens, mas adultas, que de alguma forma não tinham pensado assim em ter filhos, ou porque estavam muito envolvidas com a carreira, ou por outras questões, até conflitos, enfim, não pensavam, e quando chegam aos 38, 40 anos, são assoladas por uma angústia de que talvez não possam ter filhos e começa uma corrida às clínicas de fertilização, para congelar os óvulos, e será que ainda vai dar tempo? Então, eu fiquei também pensando nisso, né? Que enquanto se é adolescente, essas, vai, três moças que eu atendi, queria fazer intercâmbio, morar fora do país, não ter várias experiências sexuais e namorados e aproveitar a vida. E hoje dizem como eu não percebi que o tempo, né, passava tão rápido. Então, fiquei pensando também desses adolescentes que dizem, não, ter filhos não é, a minha prioridade, mas isso é numa determinada etapa da vida. Não sei, é uma reflexão, uma pergunta. Claro. Eu coincido com a Norma, seria bom fazer isso. Não falam apenas de adolescentes, mas de homens e mulheres de maior idade, né? O que eles opinam? Qual a sua opinião? Seria importante a etapa da vida em que é central, básico para o que obter essas respostas. Constança, por favor. No Brasil é parecido que aqui, acredito, não conheço os números de lá, mas é documentado como foi nas últimas décadas, de forma importante, como se foi se deslocando a média da idade em que mulheres têm o seu primeiro filho,
Além de que a gravidez adolescente é outro tema, mas a média tem se deslocado de uma forma incrível entre os anos 80, 90 e agora, 2000, de fato agora. Eu concordo, Norma, com o que você comenta. Uma coisa que me chama a atenção é que no trabalho que nós fazemos, achamos que com um questionário estruturado, que é o de sucessos de vida, de Cassuja, onde as pessoas vão elencando se tiveram ou não sucessos, e de 1 a 5, qual foi o nível de gravidade, de influência negativa, digamos assim. Nós fazemos isso na equipe, depois é uma entrevista já mais profunda, pessoa a pessoa, com o entrevistador, onde as pessoas falam da história de suas vidas. Nós achamos muitas contradições entre o que dizem as pessoas no questionário de sucesso de vida, sozinhas marcando números, e o que falam no questionário já a profundidade, é porque estão na mesma linha, mas como estando com outro, né? E depois poderíamos comentar, mas é um tema interessante no contexto da nossa comissão na FETPA, porque tem a ver justamente isso com a metodologia das pesquisas, não é verdade? Como temos de ter cuidado, é interessante ter as duas pontas, que vocês possam elaborar essas respostas que foram mais abertas. Seria maravilhoso, porque a nível de comparação, seria muito bom ter essa sensibilidade da diferença. Em relação ao comentado pela Norma, nós também nos perguntávamos em relação às respostas que deram enquanto aos ideais, quanto ao feminino, à maternidade, não maternidade, a realização pessoal ou não. Então, nós perguntávamos sobre o epocal, porque parece que hoje seria a resposta totalmente oposta à que dariam ou tivessem dado as nossas avós, por exemplo. Como se houvesse, digamos, e de fato nós perguntávamos de se era uma questão ideal, ou de onde um e o outro levava envolvido aí uma renúncia, onde não a época ou na outra não era possível integrar ambas as possibilidades de uma forma, digamos, poder integrar isso dentro do feminino, que era um pouco a pergunta, como se por isso somos a geração justamente dobradiça, não é verdade? Então, é justamente uma pergunta que nos fazemos. Alejandra, por favor. Sim, agradecer a vocês, porque gosto muito de escutar as opiniões de vocês, as possibilidades de pesquisar, mas isso que comentou a Norma, duas coisas. Primeiramente, a época, o social. É verdade, é o nosso país. De fato, é bastante curto essa mudança de governo, mas as mudanças que prometem, que aparentemente virão, estão na linha do que comentava a Norma no Brasil. Isso de um lado. E muita influência de redes sociais, de grupos religiosos. Temos de ver isso como duas partes da sociedade pensando diferente. Esse seria um ponto. O outro é que, como estes moços e moças que são adolescentes, a gravidez ficava longe. Mas é verdade que, na medida em que se passam os anos, já falamos muito do relógio biológico, estar por aí dos 35, a capacidade de procriar sem alterações ou complicações, bem, cromossômicas, né? Então todos falavam, bem, a gravidez natural, mas não havia muita ideia, porque eram muito jovens. Em relação às técnicas de fertilização, que, como comentou a Norma, na medida em que são maiores, claro, e estão idealizadas. E a questão de congelar óvulos não é uma questão tão simples, é uma intervenção cirúrgica.
Então, está como idealizado. Mulheres acham que podem ser mães, sei lá, aos 50. No entanto, a partir dos 40 já aparece a técnica com a ovodoação, porque, claro, se surpreende, sem dúvida alguma, no momento. A maternidade estava como longínqua deles, muito longínqua. Como o personagem de Mafalda, não eram Susanitas, né? Uma menina, claro, é, todos conhecemos Susanita, e ela queria ter um marido e filhos, mundialmente conhecido, Mafalda e os personagens. Todos conhecemos sem dúvida alguma. Muito bem. Nenhum deles respondeu dessa forma, como Susanita. Bem, temos de continuar trabalhando, apresentando, debater. É o mérito da pesquisa, justamente. A amostra não foi tão grande, mas, de fato, permitiu, digamos, brincar um pouco com essas ideias. Silvia, você tem algum outro comentário? Sim, acho que estamos num momento, num tempo, em que acho conceitos psicanalíticos, o encontro é com a omnipotência. E, nesse sentido, de muitos lados, vem desde o planeta, da fertilidade, do populacional. A nossa espécie tem dificuldades especiais com isso. É muito criativa como espécie e mobiliza a partir da tecnologia, mas os limites são os que são biológicos, não são outros os limites, claro. Era o meu comentário. Obrigada, Silvia. Mais alguém? Estamos encerrando. Ficam apenas uns 5 minutos. Algum outro comentário? Bem, eu quero agradecer pelo o convite e a apresentação também, porque foi um esforço muito rico, que vale a pena ser difundido e que tenhamos em mente. Para mim foi muito grato e por isso agradeço muito pela apresentação. E parabenizar também porque vocês falam que a amostra não é representativa, mas a amostra de 120 entrevistas feitas pessoalmente em psicologia é enorme. Não sei quantos homens, quantas mulheres, mas é uma boa amostra. Não sei como fizeram isso, mas parabenizo a todas vocês. Parabéns. Fomos 6 trabalhando. Sim, é uma boa amostra, hein? Um bom número, sim, sim. É. Eles se entusiasmavam, na verdade, porque uns traziam amigos do colégio. Claro, foram fazendo como uma espécie de bola de neve. Na faculdade, eu também, eu que dou aula na universidade aqui, na faculdade, estavam entusiasmados. E riam também, e gostaram do trabalho, foi um detalhe. Às vezes riam como dizendo: o que que você está perguntando? Isso do feminino? O que que é isso? Como que saíam do contexto, tirávamos eles do contexto. Bem, muito obrigado. Algum outro comentário? Eu quero agradecer. É, agradeço pelo trabalho, eu aprendo muito. Na verdade, nós trabalhamos muito e eu falei, não, eu não tenho pesquisas para apresentar, pensei, né? E, na verdade, é que tenho sim, como não? Obrigada por me permitirem apresentar hoje. E obrigada, Cacilda, Lili, que finalmente, assim, entrou acompanhada pelas netas, claro, porque hoje para nós é feriado. Exatamente.
Além do jogo de hoje, da Copa América, é feriado. Bem, agradecer, então, era o que eu queria, e muito obrigada pelos comentários, e a Cacilda, que ajudou a ler, a Lili também, e a todas vocês. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês por compartilharem esse trabalho tão interessante. Lembro a vocês que a Norma Lottenberg apresenta, a Norma apresentará dia 4 de julho, quinta-feira, mesmo horário, com a palestra Atenção Psicanalítica em Contexto Universitário, uma experiência de pesquisa. E convidamos vocês cordialmente, agradecemos a vocês e tomara dia 4 de julho possam se conectar. Obrigada às palestrantes, a quem hoje se conectou também. Muito obrigada. Obrigada, Daniel e Mariela, pela interpretação, sistemas e tradução. Obrigado pelo apoio. Bom dia, boa tarde aí para todos. Até mais.